Oi, oi, seja muito bem-vinda ao programa Universo KG. Esse nosso espaço de troca, diálogos, conversas, muito conteúdo que inspira e transforma. Eu sou Carol Garcia e, claro, quero te dar as boas-vindas. Se você está chegando agora, te fazer um convite. Dá um pulinho depois que acabar esse programa lá no nosso canal no YouTube do Universo KG e também na TV Capital para você conferir os outros episódios, porque a gente está entrando agora, gente, no segundo mês do nosso programa e que alegria, que honra é tê-la aqui comigo. E olha só, hoje a gente vai falar de um assunto que eu sei que vai mexer aí com você, assim como mexe comigo. Afinal, as nossas trocas aqui são sempre muito intensas. E quando eu coloquei o tema lá no meu Instagram, no @carolgarcia, também no @universokg, vocês participaram e muito. Então, a minha pergunta é, para começar, quando você se olha no espelho, você se enxerga com orgulho, com satisfação? Ou essa sensação está bem longe daquilo que você realmente sente? Então, minha amiga, deixa eu te contar uma coisa. Você não está sozinha. Olha só, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, 6 em cada 10 mulheres brasileiras se sentem insatisfeitas com o próprio corpo. E essa insatisfação, ela não é superficial, não. Afinal, impacta na autoestima, na produtividade, na saúde mental e até nos relacionamentos. E não para por aí não, hein? Há números que também revelam que as mulheres que se sentem ansiosas por causa da imagem corporal relatam o seguinte: terem sintomas de depressão e até pensamentos suicidas relacionados à aparência. Números que revelam o quanto a nossa relação com o corpo molda ou destrói tantas outras áreas das nossas vidas. Talvez você não saiba, mas o Universo KG, esse que você está assistindo aqui comigo, nasceu lá em 2013, num momento de virada da minha vida. Eu estava acima do meu peso, cansada, completamente desconectada de mim mesma, mas eu tomei uma decisão. Eu precisava me reencontrar, porque a mulher que eu via ali no espelho já não era mais aquela Carol. Então, comecei um processo de reeducação alimentar, passei a treinar e aí sim entrar em contato comigo mesma. E, detalhe, eu compartilhava tudo isso nas redes sociais, como se fosse um diário alimentar ali. Sem planejar, acabei criando um movimento que virou o canal e uma comunidade de mulheres que queriam exatamente a mesma coisa. Lá se vão mais de 10 anos e ainda hoje o que eu percebo, mulheres querem essa vida com leveza, saúde e muita verdade. Agora, com o tempo, quem nunca? Os ciclos mudaram, a vida foi me exigindo aí em outras áreas e aqueles cuidados com o corpo foram ficando de lado, foram ficando em segundo plano. Quem nunca? De novo, né? Aposto que você já passou por isso. Mas sabe o que nunca saiu de mim? Uma certeza de que o autocuidado, ele não é vaidade, ele é base, é fundamento para uma mulher posicionada, uma mulher que quer realmente construir a sua história e deixar passos, que a gente sempre fala, deixar um legado, e isso passa necessariamente pelo nosso bem-estar. Depois de um burnout, de muitos alertas do meu corpo, eu comecei a pensar, como é que eu quero estar daqui 10, 20 e por que não daqui 30 anos, não é mesmo? E esses alertas do meu corpo, da minha alma, me fizeram então recomeçar. E há pouco tempo, viu? Eu voltei a cuidar da minha alimentação, retomei os meus treinos e já eliminei quase 20 quilos. E isso não é só sobre peso e é isso que eu quero trazer para você. Recomece quantas vezes forem necessárias, se isso é o que te faz bem, se é isso que te importa. Sem fórmula mágica, mas com foco, com consistência e o principal, mudança de mentalidade. Agora, deixa eu te provocar. Você lembra das suas metas ali na virada de ano? Eu aposto que lá tinha voltar a treinar ou continuar os treinos, perder alguns quilinhos, voltar para minha dieta, trocar de dieta. Gente, que mulher não faz isso? Voltar para academia. Pois é, então a boa notícia é a seguinte, ainda dá tempo.
Então, estou falando muito de recomeço, porque nós estamos no mês de junho, temos ainda meio ano pela frente. E para te ajudar nesse caminho, mostrar como é possível, sim, você retomar as rédeas da própria vida, inclusive na sua saúde, eu recebo com muita alegria ela, que é médica especialista em emagrecimento, e tem feito uma revolução na vida de muitas mulheres aqui em Cuiabá, viu? Doutora Emanuele Martins, que alegria te receber. Obrigada pelo convite, Carol. Estou muito feliz. A gente participou juntas num evento no mês de março, e aí eu já estava ali meio que volta, não volta para a TV. Falei, eu voltando, ela tá na minha pauta, porque esse assunto, né, doutora, você viu, eu falo muito para elas, gente, aqui eu sou totalmente vulnerável, né, eu sou minha própria inspiração muitas vezes, porque esse vai e vem, esse efeito sanfona, digamos assim, ele não é só sobre o corpo, ele é sobre decisão. E aí eu já quero começar falando o seguinte, é comum mesmo, porque tantas mulheres, 30 mais, 40 mais, 50 mais, parece que vive uma guerra com o próprio corpo. A sua experiência de consultório, de onde é que vem isso? Com certeza, Carol. Hoje a gente atende no Instituto Soena muitas mulheres, né? Eu atendo homens também, mas realmente as mulheres ali são um público maior, porque nós temos a ginecologista também especialista em menopausa, então é um público que tem muita dificuldade de emagrecer. Principalmente a mulher 40 mais, a mulher na menopausa já, até por alterações hormonais envolvidas nesse processo de emagrecimento. Então esse reencontro com isso que você passou, né, esse vai e vem, o que eu falo para minhas pacientes? Depois de uma viagem, por exemplo, ai doutora, será que vale a pena voltar para a dieta? Ou depois de ficar um período sem treinar, 3, 4 meses, será que vale a pena? Eu sempre falo, sempre valerá a pena, porque a gente está conversando aqui, além de emagrecimento, além de autoestima, a gente está conversando sobre longevidade, exatamente o que você referiu, como eu quero estar a 80 anos, eu brinco com as minhas pacientes, como é que você quer estar fazendo compras no Big Lar aos 80 anos? Quer estar naquela carrinho sendo empurrada, ou quer estar ali com uma roupinha de academia, né? Fitness, fazendo suas comprinhas, comprando suas verduras. Então é muito importante a gente ter esse alinhamento e entender que hoje, estilo de vida, hoje está muito ligado com mais do que emagrecimento, com longevidade, como você quer realmente se encontrar aí na sua velhice. Esse dia eu estava até falando com o meu personal sobre isso, doutora. Eu falei assim, olha, o que está me fazendo agora fazer com gosto, com prazer, claro que eu acredito que vem muito da maturidade também, né? Eu falava com o público 30 mais, hoje eu falo com o público 40 mais, exatamente. É uma outra Carol. E a mudança de mentalidade foi muito importante, foi fundamental para mim, tem sido, porque o meu foco mudou. Agora, você acredita que dentro do consultório você também passa isso? O que te motiva? Por que você quer mudar seu corpo? Por que você quer fazer uma dieta? Você acredita que isso também vai impactar na forma como ela vai conduzir essa nova vida? A atividade física hoje, o reconhecimento, você estar bem, muda relacionamento, muda você encarar o seu trabalho. Eu falo que a pessoa bem com ela mesma, ela ganha mais dinheiro, ela come mais saudável, ela vai para academia feliz, ela coloca uma roupa, estar bem. Hoje eu atendo muitas mulheres que falam, né, ai doutora, eu tenho um foco. Eu acho que emagrecimento está muito ligado a foco, né? Eu quero fazer uma cirurgia plástica daqui a 1 ano, por exemplo. O que você pode fazer para me ajudar? Posso fazer muita coisa para te ajudar. E hoje a nutrologia, o emagrecimento, ele está muito ligado a não só ali como você quer estar agora. Na nossa consulta, eu alinho o sono dessa paciente, essa paciente está dormindo bem, eu alinho a atividade física dessa paciente, alimentação, porque são os 3 pilares do emagrecimento. São básicos, é uma consulta básica: sono, alimentação e atividade física. E lógico, a mulher aí de 40 mais, a reposição hormonal geralmente é muito bem-vinda para essa manutenção muscular, porque fica um pouquinho mais difícil de ganhar músculo acima dos 40 mais aí. Aí eu queria entrar nisso até pra gente tirar alguns mitos. Então, assim, de fato não é mito. A gente chega em determinada idade, é mais difícil mesmo
perder peso, ganhar massa, isso existe, isso é fato. Por isso o acompanhamento é fundamental. Exatamente, fato. A mulher acima dos 40 anos, ela entra num estágio chamado climatério. O que seria o climatério? Uma preparação para a menopausa. Assim como nós, quando formos menstruar lá aos 12, 13 anos, nós entramos também ali no estágio de preparação para essa menarca. Início de brotos mamários, início de pelos, e a menarca é justamente a preparação para a menopausa. Na menopausa, quando a mulher fica ali um período de 1 ano sem a menstruação, ela já está na menopausa. Então, o que a gente recomenda? O que a nutrologia, o que a ginecologia recomenda? Essa reposição o quanto antes. Então, no climatério, na mulher 40+, é muito importante que haja esse alinhamento. Até porque existe ali uma dificuldade maior de sono, uma dificuldade maior de ganho de massa muscular, uma baixa já importante de libido, né? Essa autoestima fica um pouquinho prejudicada nessa fase. Gordura abdominal, pela queda do estradiol, que é um hormônio ali que vai caindo na menopausa, ele é ligado com o aumento da insulina e acaba aumentando essa gordura visceral. É típico ali da menopausa, uma gordurinha da menopausa, a barriga da menopausa que a gente chama. Então é muito importante que haja esse alinhamento mesmo e essa procura com um especialista, com um ginecologista. Lá no nosso Instituto Soena a gente trabalha com essa medicina multidisciplinar. Então eu chamo a ginecologista na minha sala o tempo inteiro. Sim, é um barato. Eu tô lá, exatamente. É muito bom. Uma já entra no papo da outra. Exatamente. Ela me chama lá, me ajuda nesse emagrecimento. A mulher no climatério, na menopausa, é mais difícil de emagrecer. Não é mito. Procure ajuda. É muito importante esse alinhamento. Até para ela também não achar que tudo que ela está fazendo está sendo jogado fora, Exatamente. Né? Porque às vezes assim, puxa vida, eu estou fazendo atividade, eu estou reduzindo a dieta, mas não é só isso, né? Então, investigar, fazer o diagnóstico é importante. Eu queria te perguntar, em que momento que a nutrologia ela passa a ser essencial para esse processo? Ou seja, para apoiar no emagrecimento, né? Ela, já no início, decidir já é bom, ou se a mulher, quem está assistindo a gente, já está seguindo, já faz um acompanhamento nutricional com a nutricionista. Fala um pouquinho dessa diferença para minha amiga ali, que ainda não sabe, doutora. Certo. A nutrição, né, o nutricionista, ele fez uma faculdade de nutrição durante 5 anos, onde ele vai alinhar um cardápio alimentar para você. Então, é muito bem-vindo esse alinhamento. Eu trabalho todos os meus planejamentos de emagrecimento são com a nutricionista. Hoje, eu como médica não faço cardápio alimentar, eu conto com a ajuda da nutricionista, que é muito bem-vinda. E a nutrologia, a especialista em emagrecimento, vem para ali fazer o alinhamento dos exames, ver se você tem alguma deficiência que está te prejudicando no emagrecimento. Por exemplo, deficiências de vitaminas D, vitaminas B12, né? Esse alinhamento, deficiência de ferro, por exemplo, nessa transição, a mulher pode ter um sangramento mais aumentado, que dá uma deficiência de ferro, até uma anemia. Então, a nutrologia vem fazendo essa reposição hormonal, caso haja indicação, necessidade, liberação do cardiologista para essa reposição. Então, é tudo bem alinhado. Nutrição e a nutrologia andam juntas para ali você ter um resultado ideal. Agora, quem me viu ali em novembro, me vê agora, nossa, é Ozempic, qual que é a nova? Mounjaro, tem a outra, Ergov. Olha, vou te falar uma coisa, gente, não é, agora é publicamente, olha, doutora, não é, eu só estou alinhada, corpo, alma e espírito, minhas amigas, é possível, por favor. Exatamente. E aí eu quero trazer esse tema, assim, com essa leveza, porque realmente virou uma febre. Assim como eu disse que uma coisa não mudou dentro de mim, que é essa certeza de que o autocuidado não é vaidade, é base, também uma coisa que não muda na maioria das pessoas é a agilidade, a pressa, tem que ser logo. A ansiedade, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, esses produtos, essas medicações, que são sim aliadas, eu imagino que, né, que você como médica vai falar um pouco melhor, mas também se
É usada demais, em excesso, indiscriminadas, ou de uma forma né? errada, também pode virar um problema. Exatamente. Você recomenda, consultório hoje está muito comum, de fato funciona. Eu não estou realmente fazendo uso, mas assim, porque eu não me adaptei. Eu tentei no ano passado, em julho mais ou menos, tanto que depois, só em novembro eu voltei para minha dieta mesmo. Mas hoje, como é que você lida com essa ansiedade dos pacientes? Certo, essa ansiedade realmente é algo que atrapalha no processo de emagrecimento, porque é o que eu falo, ninguém engorda 20 quilos, 30 quilos em pouco tempo. Então a gente tem às vezes uma ansiedade para eliminar esses quilos em pouco tempo, e não é bem assim. Hoje as canetas emagrecedoras são muito bem-vindas com uma boa indicação. As canetas emagrecedoras vieram para tratamento de diabetes tipo 2 e elas são usadas off-label para o emagrecimento. Agora elas já estão padronizadas também para emagrecimento. Realmente a Ozempic trabalhava no GLP-1, que é uma enzima que trabalha ali na saciedade do paciente. Então, aquela sensação de que, estou satisfeita já, porém ela vinha com muitos efeitos colaterais. Pode vir com enxaqueca, com vômitos, dor abdominal. E aí vem agora a nova queridinha, que é o Mounjaro, que ela promete menos efeitos colaterais, e real é fato. Eu trabalho com ela, gosto muito, porém tem indicações. Por exemplo, voltando lá à mulher 40+, tá? A mulher 40+, ela já está numa taxa metabólica basal muito lenta, geralmente, tá? Então essas canetas, elas podem diminuir ainda mais sua taxa metabólica basal. Então a gente tem que ter muito cuidado na indicação, lembrando que a gente tem algo precioso, que é a massa muscular. A gente só consegue emagrecer definitivamente quando a gente emagrece mantendo a massa muscular, que a gente preserva com o quê? Musculação, atividade física, dieta e o sono, que são os pilares do emagrecimento. Então a gente precisa dessa manutenção de massa muscular, porque tantas pessoas emagrecem 20 quilos ali com o uso de canetas e depois voltam a engordar, porque elas acabam perdendo massa muscular ao invés de gordura. E aí, por que eu falo até ali no meu Instagram, emagreça de forma definitiva? Porque eu consigo alinhar esse paciente, a gente faz protocolos que tem um alinhamento ali com a nutrição, com os tratamentos de terapia hormonal, que fazem com que haja manutenção dessa massa muscular e a paciente não tenha o reganho. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas pacientes 40+, que é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas com alinhamento. Resumindo, as canetas são muito bem-vindas, mas a gente precisa dosar. Por isso que o acompanhamento médico é tão importante, porque há também riscos. Por exemplo, uma contraindicação absoluta do uso das canetas emagrecedoras é um histórico de câncer de tireoide na família. E poucas pessoas sabem disso. Então imagina o tanto de pessoas que estão aí comprando essas canetas emagrecedoras na farmácia ou em outros lugares, enfim, que não tem essa informação. Então a gente precisa ter esse alinhamento, esse acompanhamento, conversar com quem entende, ter um médico ali para te acompanhar nesse processo, com certeza. Agora, para a gente já caminhar para o encerramento, eu ficaria aqui horas, né? Porque Sim. É um papo que realmente a minha amiga tem muita dúvida, eu tenho muita dúvida, mas como eu tenho você lá, eu já, Sim, né? Tem Instituto Soena, então tá tudo certo. Doutora, é indiscutível o quanto realmente cuidar dessa área da nossa vida impacta de verdade na nossa autoestima e nos nossos relacionamentos. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mulher, que eu até fiz a enquete, fiz lá algumas perguntas para elas, o que impede hoje de ter esse autocuidado. Aí eu coloquei falta de tempo, já tentei de tudo. A maioria disso é o seguinte, não sei por onde começar. Exatamente. Então a pergunta da minha amiga é, por onde começar?
comece procurando ajuda, reconhecendo que às vezes sozinha você não consegue, né? E tá tudo bem. Tem profissionais hoje que pode ter esse alinhamento, ter essa ajuda. Eu falo bastante no meu Instagram sobre emagrecimento, sobre atividade física, como a gente pode nos reencontrar. E você, Carol, me fala como sua autoestima mudou nesse seu processo de emagrecimento. Eu te falei, você sabe, meu filho mora na praia, mora no Nordeste. Eu estava até falando para ele, ó, é a primeira vez em 3 anos que você está aqui que eu venho abaixo dos 100 quilos. Porque eu fiquei 4 anos acima dos 3 dígitos, né, o que eu falo. E realmente não é, de novo, não é só sobre o peso. É você se olhar no espelho e se enxergar. Eu falei, nossa, que legal, essa é a Carol que eu tô curtindo. Falta uns quilinhos ali ainda, né? Porque a gente é assim, Exatamente. A gente é dessas, né? Exatamente. Mas realmente, você se olhar, você se sentir bem naquilo que você tá vestindo. E a roupa, a roupa não te escolhe mais, você escolhe a sua roupa. É uma sensação maravilhosa, Com né, certeza. doutora? Não, que eu atendo de pacientes que, doutor, eu não quero doar minhas roupas para ninguém, eu quero viver esse processo de emagrecimento, e depois ela chega super feliz, doutor, eu usei ali um macacão que eu não usava há 3 anos, uma felicidade, né? Para os outros às vezes é só um macacão, mas para ela é uma transformação. E eu amo ver essas mulheres transformadas, trabalhar com isso, realmente é uma paixão na minha vida, assim. E o detalhe, e treinar aos 45 com o filhão de 23, aí caminhar na orla, na praia, e, nossa, que casal lindo, isso não tem preço. Melhor elogio. E eu falo pra ele é ciumento, né? Ele falou assim, não, ela é minha mãe. Olha só. Então, assim, de fato, vale muito a pena. Deixa os contatos, como que as mulheres podem chegar até o Instituto, até você, doutora Geise. Daqui uns dias vai estar aqui comigo também. Sim, maravilhosa. O Instituto Soena fica no bairro Baú, e assim, é uma clínica, tem várias especialidades. Temos ginecologista 40+, ginecologista de adolescente, eu que trabalho com a nutrologia, com emagrecimento. Temos fisioterapeuta pélvica, a nutricionista, a cardiologista. Então, realmente é uma clínica integrada que você pode, eu falo, que resolver todos os seus problemas de saúde. O que a gente não tiver lá, a gente vai dar um jeitinho de te ajudar a resolver. Então, o Instituto Soena está de portas abertíssimas e vocês serão muito bem-vindas. Como a Carol já é nossa paciente, pode falar um pouquinho. Estou muito feliz, estou muito realizada. Obrigada mais uma Carol. vez. Deus abençoe, que você continue não só inspirando com essa lindeza toda, né, com toda essa beleza, mas cuidando cada vez mais dessas mulheres que são potência e muitas vezes só falta mudar uma chave lá dentro, né? É verdade. Obrigada, doutora. E agora, aquele momento mais íntimo do Universo KG. É um instante em que a gente faz uma pausa na correria para fazer o quê? Um tempo devocional. O café e ele, esse quadro super especial em que eu trago comigo a minha parceira, a Biscoitê, a boutique de biscoito onde você encontra uma infinidade de presentes e também um espaço delicioso para as reuniões, para encontros, bate-papos e também confraternizações. A Biscoitê fica no Pantanal Shopping e também no Shopping Estação. E lá, é claro, que além de muitas coisas deliciosas, além dos biscoitos, você também vai encontrar um delicioso chá, cappuccinos e vários tipos de café. Então, fica a minha dica para você se deliciar com a Biscoitê. E na nossa devocional de hoje, Café e Ele, eu quero te lembrar algo muito importante. Quando a gente fala sobre emagrecimento, longevidade, não é apenas sobre peso não, viu, meninas? É algo muito mais profundo, é sobre identidade. Afinal, quando uma mulher começa a descobrir o seu valor, ela também passa a se mover com muito mais intenção no corpo e na alma, ou seja, a cuidar das suas emoções e também da sua forma física. Então isso é um reflexo. E eu quero trazer para vocês um exemplo dela, que eu sou apaixonada e sempre trago aqui para vocês um pouquinho dessa história tão linda, que é da Rainha Esther. A Rainha Esther, ela passou por esse processo. Antes de chegar ao trono, antes de ser chamada pelo rei, Esther passou por um preparo de 6 meses de óleo e 6 meses de bálsamo. Mas o que realmente a distinguiu não foi esse perfume, não foi o aroma que ela passou a exalar, não é sobre isso também. Foi a postura dela. Ela entendeu que ser escolhida
exige preparo. E olha só que poderoso, o preparo não é só estético, é exatamente disso que a gente está falando aqui hoje. E foca nisso, é espiritual. Então, se você sente que é um tempo de recomeço, como a gente falou aqui com a doutora Emanuele, de se olhar com mais verdade, com mais fé e com mais coragem para se aceitar, respira, se entrega e entra de uma vez por todas nesse preparo do Espírito Santo na sua vida. Lá em Esther 2:12 diz assim: antes de cada moça ir à presença do rei Xerxes, passava por 12 meses de tratamento de beleza. E sabe o que isso me chama a atenção aqui, nesse versículo? Deus poderia ter colocado Esther direto no trono. Ela já havia sido escolhida, está tudo bem. Mas não, ele realmente fez esse preparo com ela porque não era sobre pressa, era sobre processo. E esse cuidado externo só fazia sentido porque ali havia uma mulher sendo alinhada com o céu. Esther nos ensina que a beleza sem uma identidade fortalecida em Deus é apenas aparência. E isso a gente não quer mais nas nossas vidas. Não somos mais meninas, somos mulheres e mulheres posicionadas que estão construindo um legado com propósito. E essa identidade em Deus, ela gera postura, sabedoria, graça e nos ensina que essa mulher ela não precisa disputar um lugar, porque ela já entendeu o seu lugar, no centro da vontade de Deus. Então, para fechar o programa de hoje, eu quero deixar para você um conselho, um insight, uma dica de amiga mesmo. Se cuida sim, mas se cuida também por dentro, internamente. Corpo, alma e espírito alinhados, porque o mundo vê o que você mostra, mas Deus vai sempre honrar aquilo que você se permitiu viver com Ele, porque Ele olha o seu coração, Ele olha a sua intenção. E sempre vai valer a pena muito mais, vai por mim, experiência própria, corresponder à expectativa de Deus do que dos homens. Assim eu encerro o programa de hoje, desejando para você um excelente fim de semana. Nós nos vemos no próximo programa Universo KG. Lembrando também, se você está chegando agora, nos acompanhe no canal no YouTube, Universo KG, e também da TV Capital. E todos os sábados eu estou aqui te esperando com uma temática nova, uma palavra nova, sempre com conteúdo que inspira e transforma. Deus te abençoe e até lá!